Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Aqui todos os dias nós estudamos as Escrituras juntos. Vou mandar um forte abraço para o Caio Nicolas, tá bom? Quem é o Caio Nicolas? É um rapaz que se batizou da igreja, se batizou ontem, né, no domingo aqui. Teve outra pessoa também que se batizou, quem mandou a mensagem para mim foi o José Carlos, né, lá na ala dele também teve batismo. Quero parabenizar, né, por essa decisão de se tornar membro da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Eu trouxe uma foto aqui do Caio aqui, eu bati com ele, tá bom? Então, seja bem-vindo. Essa mensagem aqui eu vou mandar também pro Caio, convidando ele a estudar com a gente todos os dias da Escritura. O Caio tem 19 anos e ele já fala em missão também. Como que ele conheceu a igreja, né? Muito interessante. Estava conversando com ele já no sábado, numa atividade do coro de elders que nós estávamos, ele foi. E ele conversando, a gente conversando ali, ele falou que ele viu a propaganda no YouTube, né, dos elders, das sisters, oferecendo o livro de Mormon. Então ele preencheu lá o nome dele, né, naquele saiba mais, ou se inscrever lá, e colocou o endereço dele. Os missionários foram até a casa dele entregar o presente e ofereceram uma mensagem. E ele aceitou. E dentro de um mês, né, dessa parte que ele viu a mensagem, né, deu aproximadamente aí 30 dias, e ontem, então, foi o batismo dele, né? Então, olha aí como o Senhor trabalha. Eu achei muito interessante que o próprio Caio buscou essa mensagem, buscou receber o livro de Mormon, e hoje ele é membro aí da igreja. Então, parabéns, Caio, está convidado a todos os dias participar com a gente aqui do estudo do Vem Segue. Hoje também, às 20 horas, vamos ter uma reunião familiar, estão todos convidados aí. Sempre na mensagem do YouTube aqui, na descrição do vídeo, eu deixo o meu WhatsApp. Às vezes eu ensinei algo que fica alguma pergunta, aí a pessoa pode perguntar, eu não entendi isso, você pode explicar melhor? Aí pelo WhatsApp, fica mais fácil de eu explicar ali, tá bom? Se a pessoa não entendeu. Então, se você quiser participar da reunião, o convite é geral. Se alguém quiser participar aqui da reunião do familiar que nós vamos ter, manda uma mensagem aí no meu WhatsApp, tá bom? Que eu mando o link da reunião para vocês, vai ser hoje às 20 horas, tá bom? Então vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Nós vamos estudar essa semana aqui, Doutrina e Convênios, a sessão 20, sessão 21 e sessão 22. Bom, na sessão 21 são 12 versículos, vamos fazer em um único dia. E a sessão 22 é 4 versículos, também dá para fazer em um único dia. Agora, a sessão 20, que é a que a gente vai começar a estudar hoje, são 84 versículos. Vamos dividir ela em 5 dias. Então, pelo menos 5 dias nós vamos estudar a sessão 20 de Doutrina e Convênio, e aí depois a gente tira um dia para tirar a sessão 21 e a sessão 22. Tá bom? Então, essa é a programação inicial aqui do estudo. Vai dar cerca aí de 16, 17 versículos por dia. Então, vamos lá, entrar aqui. A sessão 20, ela é várias revelações, você vai poder ver isso, porque às vezes a gente está lendo, aí fala amém, e depois tem outra parte toda e fala amém. Então, é uma compilação de várias revelações. Não só isso, a sessão 20 que nós vamos estudar essa semana aqui, ela fala sobre a organização da igreja. Ou seja, quando a igreja surgiu, né, no dia 6 de abril de 1830, que foi a restauração da igreja. Então, a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso nos versículos que nós vamos estudar, tá bom? Durante a semana aqui. Então a sessão 20, elas são várias revelações compiladas, mas também foi pedido a Oliver Cowdery que fizesse ele apanhou várias coisas para colocar nessa sessão, que serviria aqui como se fosse uma espécie de constituição da igreja, tá bom? Regras, né? Então ele pega assim, inclusive a gente vai ter na sessão 20 aqui, inclusive a oração sacramental, da onde que ele tira? Ele pega lá do livro de Mórmon, traz para cá. Então, tem partes que são revelação e tem partes que é a responsabilidade aqui de Oliver Cowdery dele trazer, né, algumas coisas aqui, alguns ensinamentos, algumas regras, como se fosse a constituição da igreja que a gente vai estudar, por exemplo.
para uma pessoa ser batizada, o que ela precisa? Então tá aqui também, a gente vai estudar essa semana aqui. Então vamos com calma aqui no nosso estudo, tá bom? Eu acho que muita informação de uma vez, a gente acaba bugando e não colhendo muito, né? Lembra lá de Terceiro Nef, capítulo 17, se eu não me engano, Jesus Cristo estava ensinando bastante coisa ao povo nefita, e aí ele fala, vão para casa, amanhã vocês voltam, né? Percebo que vocês não estão fortes o suficiente para entender todas as coisas que o Pai vos pediu que vos ensinasse nessa ocasião. Então, amanhã vocês voltam. E eles vão para suas casas e voltam no outro dia, porque às vezes a gente está cheio de informação. Então, o bom aqui da mensagem é que não é um resumo de todos os capítulos. Todo dia a gente vai estudar um pouco. Então, cada dia a gente vai aprender um pouco. O que eu peço para vocês é 20 minutinhos. A mensagem sempre dura, em média, aí 20 minutos no máximo, tá bom? Então, se você tem esse tempo, vem estudar com a gente. Se você só tem 5 minutos, 10 minutos, vem também. Estuda aí com a gente 5, 10 minutos, tá bom? Não tem problema nenhum. Cada um vai de acordo com o seu tempo. Se você tiver 20 minutos por dia, dedicar esse tempo ao Senhor para estudarmos juntos, tá bom? Muito bom. Então, seja bem-vindo aqui ao estudo. Vamos lá, então, aqui, alguns comentários, né? Vamos lá, versículo 1, Doutrina e Convênios, seção 20, versículo 1, diz assim, o surgimento da Igreja de Cristo nesses últimos dias, sendo 1830 anos depois da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na carne, tendo a Igreja sido devidamente organizada e estabelecida em conformidade com as leis de nosso país, pela vontade e mandamento de Deus, no quarto mês do sexto dia do mês chamado abril. Então aqui ele está falando a data, né? A data é dia 6 de abril de 1830. A gente usa o termo que a igreja foi restaurada, porque essa igreja é a mesma igreja que existia na antiguidade, quando Cristo estabeleceu. Então nós chamamos que é a igreja restaurada. Claro que nas épocas antigas, né, não tinha essa formalidade que existe hoje no mundo. Então, para iniciar-se uma igreja é igual iniciar-se uma instituição, é igual iniciar-se uma firma. Então, precisa de pessoas presentes ali que são responsáveis pela igreja, tá bom? Então, no caso aqui, a gente vai estudar ainda que foram 6 pessoas, né? Era uma casa, o lugar onde eles estavam, havia cerca de 40, 50 pessoas, mas 6 pessoas foram responsáveis por estabelecer a igreja, tá bom? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso aqui. Então aqui, no versículo que nós acabamos de ler, né, falou-se em conformidade com as leis do país. Então o país exige, né, a Constituição do país exige que teria que ser algo legalmente formado, né, a igreja. Em outros tempos, né, só formava a igreja ali, ou o povo do convênio do Senhor. Já na nossa época, obedecendo às leis do país, a gente não iria abrir uma igreja ilegalmente, sendo que tem a maneira legalmente de se abrir isso, né, então, foi dessa maneira que foi organizada, né, com 6 membros sendo constituindo a Igreja de Cristo, tá bom? Então, o Senhor, ele age dentro das regras do país, né, conforme não havia necessidade de quebrar a regra do país para estabelecer a Igreja de Cristo, né? É certo que lá em Atos 5, né, versículo 29, Pedro, né, quando é proibido de pregar o evangelho, ele diz, né, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, e ele desobedece, né, a questão de que não poder falar em nome de Cristo, pregar a Cristo, né, então ele desobedece e fala que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, e é verdade, tá bom? Mas aqui nós temos também em Doutrina e Convênios 58, 21, que diz que ninguém quebra as leis do país, porque o que guarda as leis de Deus não tem necessidade de quebrar a lei do país. Lá em Atos 5, 29, conforme nós vimos, era mais uma questão religiosa e que os próprios judeus estavam querendo impedir a liberdade religiosa, o que era também inconstitucional, né? Não pode fazer isso. Lá tinha outros credos de igreja, por exemplo, tinha os fariseus, tinha os saduceus, que eram
acreditavam no mesmo Deus, mas eram segmentos diferentes, tá bom? Então, surgiu ali também a Igreja de Cristo, que Cristo organizou com os apóstolos, tá bom? Então não havia nada ilegal. Aqui, o ilegal que estava acontecendo aqui era eles querem proibir, né, os apóstolos de pregar sobre Jesus Cristo. E aí, então, Pedro, ele fala, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, com certeza. Então, mas Deus, ele não faz a gente quebrar as regras do país, as leis do país. Tá bom? Então, a igreja, ela foi estabelecida dentro das regras. Inclusive, em lugares que a igreja é estabelecida como grupos, ela age de acordo com a regra do país. Tá bom? Não vai fazer algo que é contra a regra do país. Por exemplo, a igreja em Jerusalém, ela não pode fazer proselitismo, mas tem missionários lá que é de serviço, de ajudar as pessoas. A partir do momento que o país permitir o proselitismo de pregar e as pessoas se batizadas, aí vai fazer. Agora não vai entrar lá e desobedecer a regra do país, tá bom? E isso vale para todos os países, né? Na China, né, que tem grupos religiosos ali também. Então tem que obedecer à lei do país ali. Deus, ele não incentiva a quebrar a lei ali. Continuando aqui então, o segundo versículo aqui diz assim: mandamento este dado a Joseph Smith Jr., que foi chamado por Deus e ordenado apóstolo de Jesus Cristo, para ser o primeiro elder desta igreja. Bom, então Joseph Smith, ele foi apoiado e designado como o primeiro elder na igreja ali, como apóstolo. Todos os a primeira presidência, o Quórum dos Doze, todos eles são apóstolos, tá bom? Todos eles são profetas, videntes e reveladores. E aqui, agora formando a igreja oficialmente, precisava então fazer voto de apoio, apoiando ali Joseph Smith como primeiro elder, né, como presidente na igreja. E Oliver Cowdery foi apoiado como segundo elder ali, tá bom? Eu acho isso fascinante na igreja, né? Por exemplo, nós pegamos qualquer outra instituição religiosa, a gente vê que tem uma pessoa que organizou a igreja e que fica ali, né? E aí, quando aquela pessoa morre, passa para o filho, e isso demora anos, né? Agora, veja só, né, a igreja. Né? A igreja, praticamente, o dono é Cristo, porque nós temos o profeta Joseph Smith, quando ele morreu, teve o profeta Brigham Young, depois de Brigham Young chamou outro. Então foi chamando, a gente já teve aí uns 17 presidentes, uns 17 profetas da igreja. Então é passado de profeta a profeta, não tem alguém assim, eu sou o dono da igreja, né? E fica aquela coisa ali para a pessoa assim, a gente vê que sempre vai sendo trocado, chamado por Deus ali. Então eu acho isso muito interessante na igreja, que é um pouco diferente de outras denominações. Continuando aqui, né, a gente viu então que Joseph Smith ele foi chamado como o primeiro elder. Então, além de ser apoiado, foi colocado as mãos na cabeça dele e designado também para entrar na ordem certa ali do sacerdócio, na questão de ser apoiado e depois receber o ofício, né, na qual ele pertenceria ali após o apoio dos membros da igreja. Algo bem interessante é que as ordenanças do sacerdócio, elas têm que ser feitas por pessoas mortais, tá bom? Então, essa é a regra. Então, por mais que a gente observou lá que João Batista veio e conferiu o sacerdócio arônico a Joseph Smith e também a Oliver Cowdery, depois a gente vê essa mesma autoridade, Joseph Smith passando a Oliver Cowdery e Oliver Cowdery passando a Joseph Smith. O mesmo acontece com o sacerdócio de Melquisedeque. Pedro, Tiago e João passaram o sacerdócio de Melquisedeque para Joseph Smith, para Oliver Cowdery, né? E aqui, então, a gente vê também que tem que ser passado por mãos mortais, então, novamente, o sacerdócio é concedido ali a ele por esses meios, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, versículo 3 e o 4, né? Falando de Oliver Cowdery aqui. E Oliver Cowdery, que foi também chamado por Deus como apóstolo de Jesus Cristo para ser segundo elder desta igreja e ordenado sobre suas mãos. Isso de acordo com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem toda a glória seja dada, agora e para sempre. Amém. Então a gente sempre vai ver aqui uma revelação, aí fecha, amém. Depois outra, amém. Então, conforme eu falei,
Doutrina e Convênio 20, falando sobre a organização da igreja, é um compilado de várias revelações colocada aqui. E também a designação de Oliver Cowdery, de pegar algumas outras partes e colocar aqui como se fosse a constituição da igreja, né? Toda igreja tem, né, a sua constituição, né, como é que eu falo? Toda igreja tem ali a profissão de fé, né, para a pessoa entrar na igreja. Então aqui seria isso, né, a profissão de fé, como que funciona a igreja, as regras, tá bom? Então, Oliver Cowdery trouxe isso também e colocou aqui que a gente vai ver, né, como ele vai falar sobre a guia de mandamentos, né, para a pessoa ser batizada e assim em diante. Vamos lá aqui, versículos 5 e o 6, diz assim: E depois de haver sido verdadeiramente manifestado a este primeiro elder, que recebera a remissão de seus pecados, ele outra vez se emaranhou nas vaidades do mundo, mas depois de arrepender-se e humilhar-se sinceramente pela fé, Deus o abençoou por meio do santo anjo, cujo o semblante era como do relâmpago e cujas vestes eram mais puras e brancas do que qualquer outra brancura. Aqui, né, falando do primeiro elder, já falou aqui na revelação que o primeiro elder é Joseph Smith, ele que foi chamado como primeiro elder e apoiado aqui. Aqui fala que depois dele ter sido purificado dos pecados dele, isso aconteceu na ocasião em que Deus, o Pai e Jesus Cristo visitaram a ele. Foi perdoado dos pecados, então ele foi perdoado. Mas passou-se ali, depois desse acontecimento, alguns anos, né, uns 3 anos, e nesses 3 anos, após não se unir a nenhuma igreja, ele fala que frequentemente ele caiu em erros tolos, né? E por conta disso ele acabou pecando de novo. E aí, então, aqui por isso que essa revelação fala, né, sobre ele se emaranhou de novo. Eu vou ler aqui rapidinho. Quem quiser ver mais, é Joseph Smith Histórias, o capítulo 1, versículo 28 ao 29. Mas vou pegar só esse trechinho aqui, ó. Joseph Smith falando: Caí frequentemente em muitos erros tolos, exibindo a fraqueza da juventude e debilidades da natureza humana. O que sinto dizer levou-me a tentações diversas, ofensivas à vista de Deus. Ao fazer essa confissão, ninguém deve crer-me culpado de qualquer pecado grande ou maligno. Jamais existiu em minha natureza disposição para tal. Mas um jovem que havia tido um contato ali com Deus e Jesus Cristo, exigiria-se muito dele. Então, qualquer errinho ele já estava ali. Então, esses 3 anos depois, ele se arrependendo, né, da conduta dele, de ter se envolvido com algumas, conforme ele fala, companhias joviais que faziam algumas coisas erradas ali, aí ele está arrependido, ele busca perdão pelos pecados dele novamente ali, e aí o anjo Moroni aparece para ele ali, né, e ele se arrependeu. E aí a gente vê todo esse processo acontecendo para quê? Para a igreja de Cristo ser organizada novamente aqui. Bom, nós estamos aqui no versículo 6, vou ler mais alguns aqui por conta do tempo do vídeo, né? O versículo 7 aqui, ainda falando do primeiro elder, ou seja, de Joseph Smith, diz assim: E deu-lhe mandamento que o inspiraram. Olha só que interessante. Ao receber os mandamentos e obedecer, aquilo inspirou ele a receber revelação de Deus. O versículo 8. Deu-lhe poder do alto, pelo meio de que havia antes sido preparado para traduzir o livro de Mórmon, ou seja, o Urim e Tumim. Eu vou finalizar por aqui, vou parar no versículo 8. A gente tem aí 5 dias para estudar essa sessão. Então amanhã a gente continua do versículo 9 em diante aqui, tá bom? Então gratidão a todos vocês por todos os dias a gente estar estudando juntos aqui. Vamos todos os dias estudar, tá bom? O jargão aqui a palavra-chave aqui no canal é sempre dizer até amanhã, que é o compromisso de que amanhã a gente vai estar estudando aqui junto novamente. Então, mais uma vez, Caio, Nicolas, seja bem-vindo aí à Igreja de Cristo, seja bem-vindo ao estudo aqui com a gente, tá bom? E estão todos convidados à reunião familiar que vai acontecer hoje, às 20 horas, tá bom? Eu que vou dar a mensagem na reunião hoje. Então, estão todos convidados. Compartilhe essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.